volta ao seu programa e a gente está aqui tentando sanar as dúvidas aí, trazendo dicas para você de como ter um ambiente saudável dentro de casa, entre os animais e os seres humanos. Você sabe que, olha, de acordo com a Abimpet, o custo médio mensal de um bicho de estimação é de R$ 225 para um cão e R$ 85 para um gato. É mais econômico ter os gatinhos, então. Um dado curioso é que na cidade de Curitiba tem mais pet shops do que padarias. São aproximadamente 1.900 pet shops contra 1.500 padarias. Interessantíssimo esse dado, né? Segundo ainda a própria Abimpet, um a cada três brasileiros tem um bichinho em casa, formando uma população de 58 milhões e 400 gatos e cães, entre outros pets. 44% dos lares brasileiros possuem animais de estimação e recebem e reconhecem o papel positivo dos pets no cotidiano. Então tenho certeza que você aí em casa, muitos de vocês aí em casa, telespectadores, também têm os bichinhos de vocês e por isso a gente está fazendo esse programa especial aqui para tentar sanar todas as suas dúvidas. Vou começar aqui trazendo algumas dúvidas, então. Oi, estou criando um casal de gatinhos. É o Romão e a Clara Pageu. Olha só o nome dos gatinhos. Eles não são de raça, mas são muito brincalhões com a questão e são muito complicados com a questão de alimentação. Desde novinhos, eles só comem um tipo de ração específica aqui, que eu não vou dizer o nome, mas é uma daquelas bem comuns no mercado, bem em conta. E eles foram abandonados e nós os adotamos. É uma bênção, uma companhia, já fazem parte da família e a minha dúvida é se alimentar eles com ração é suficiente ou tem que variar. Então, um abraço aí pro Richarli Gonçalves, que é do Ceará. A gente falou bastante sobre alimentação, mas a gente não tocou aqui no programa nessa questão. Variar a alimentação é importante ou comprei uma ração, o gatinho ou o cachorro está se identificando com aquela ração, mantenho aquela para sempre? A nossa conduta é sempre manter a mesma ração, entende? Para sempre. Uma vez que o animal se deu bem, vive bem, está bem, saudável, não é? Dentro do desenvolvimento dele está tudo adequado, não se muda, porque o animal não tem esse negócio de enjoei dessa ração, quero comer outra ração. Não tem, nós é que criamos esse fato. Esse fato é criado pelo ser humano. No momento que você troca de ração, essa aqui está mais barata, essa aqui não sei o quê, agora você vai trocando, o animal passa a cobrar isso. Ele come 3, 4 dias e depois fica olhando para você pedindo que Quero você... outra. Quero outra. Já sabe que vai receber outra diferente, Ok. Entende? Respondido, então. Janina, você coloca roupinha no Só no arte? frio. Só no Só frio. no frio. Não assim por chique, é mais pelo frio mesmo. E agora você vê, a raça dele não é assim como ele tá agora. A gente teve que cortar o pelo dele. Então tá frio. Aí precisa de uma roupinha. Aí roupinha, mas assim, não acostumamos comprar muito. O que a gente compra muito, sim, cai nessa, é os brinquedos. Porque aí ele brinca e ele quebra os brinquedos e em casa, graças a Deus, Não quebra as a coisas de gente casa. não teve nenhum problema. Então, te perguntei isso porque, olha, a Rosane Alexandre diz: bom dia, tem um casal de poodles. Nessa época mais fria do ano, procuro colocar roupinhas neles, mas percebo que eles sentem-se incomodados. Gostaria de saber o que fazer para que eles não sintam muito frio. E ela tá pedindo para mandar um abraço aqui para a mãe Elisete e o pai José Ferreira, da Igreja Adventista de Itapura, São Paulo. Um abraço aí, Elisete, José Ferreira, obrigado pela participação, pela audiência. Roupinha, tudo bem na época do frio? Tudo bem. Agora tem um negócio, o animal que tem o pelo alto vai criar problema. A roupa, primeiro, vai embaraçar todo o pelo. Posteriormente, depois do uso da roupa, pode ser que tenha que fazer uma tosa total naquele animal. Agora, se ele tem uma boa cobertura, ele não tem tanta necessidade, né? No caso do poodle, no verão a gente faz uma tosa radical nele. Mas durante o inverno sempre se mantém ele com uma certa cobertura. Então a necessidade de roupa é muito pequena, a não ser que o local onde ele viva realmente, né? Seja de clima muito frio mesmo. Mas ele não se sente bem, porque aquilo junto com o pelo
não traz muito benefício para ele, Com certeza. O que a gente experimentou é assim, com o Art, né? É que ele tem vezes que ele quer a roupinha, porque ele tem frio. Mas quando ele quer começar a tirar, é porque na verdade ele não está precisando. Então, às vezes, se eles não aceitarem a roupinha, pode ser porque eles não estão sentindo Não estão frio. com não estão sentindo, não está do agrado deles. E às vezes depois ele vai danificar toda a pelagem do animal. Claro. Depois vai ficar todo embolado, vai criar aquilo que vai ter que fazer uma tosa depois radical. E se o animal não se acostuma com a roupa, principalmente os gatinhos que são mais revoltados, né? Eu tenho uma em casa bastante revoltada, a Sophie. Então, colocando uma cobertinha, uma coisa, Fazer ela uma mesma, né? compensação, Ela se aquece lá. Samira Toledo, nossa amiga aqui do seu programa. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Léo, que tem um cachorrinho que chama Yuri. Não é isso, produção? O cachorrinho do Léo chama Yuri. E eles estão tratando de uma infecção nos ouvidos do cachorrinho. É um Lhasa apso. E como pode evitar que ele tenha esses probleminhas no ouvido? Porque acaba sendo muito caro tratar, inclusive. Existe um jeito, doutor Fábio, da gente prevenir infecção nos ouvidos? Olha, ouvido é uma coisa muito delicada, é uma das coisas mais delicadas no cão. Não é só no cão, no gato também tem esse problema. E algumas raças têm predisposição maior para problemas de ouvido, né? Tipo o Cocker Spaniel, por exemplo, quase que 90% acaba tendo problema de ouvido por falta de arejamento. Entende? O ouvido não tem arejamento, entende? Não entra ar, ele tem um verdadeiro tampão. Muitas vezes você tem que remover esse tampão, fazer bastante coisa. Agora, o tratamento só é possível visualizado pelo médico veterinário. Porque no momento que você compra remédio e fica pingando, se tiver secreção, a secreção não vai, o medicamento não vai atingir o objetivo. Claro. Ele não vai penetrar. E o ouvido do cão é um ouvido muito profundo, muito longo. E muito sensível, né? E então, se a medicação não penetra, porque está sujo, não fez uma limpeza antes e tudo mais, ele não está sendo tratado. Está criando resistência aos medicamentos. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente ir embora. Nosso tempo está acabando, doutor. Mas muita gente diz o seguinte, quando tem cadelinha ou mesmo uma gatinha, sobre a castração. Então muita gente diz, não, tem que dar pelo menos uma cria, tem que deixar dar uma cria antes da castração. Isso é verdade? É mito? Não, isso é mais mito, porque quanto mais precoce a castração, menor o risco, por exemplo, das fêmeas, é menor o risco delas terem tumores mamários no futuro. Então, no momento que ela já tem cios, tem reprodução e tudo mais, a probabilidade começa a crescer. Então, não há necessidade nenhuma do animal reproduzir. Ela pode ser castrado antes de atingir a maturidade total. Essa foi a pergunta aí da Flavinha Couto. Flavinha, obrigado pela sua participação. Aproveitei aqui para fazer a pergunta, que é uma dúvida muito comum, né? Se precisa esperar para castrar ou coisa do tipo, mas não, ok? Doutor, eu só queria reforçar aqui, antes da gente ir embora, não sei quanto tempo que a gente tem ainda, mas tem um tempinho, o que é importante que eu tenho um cachorrinho, escolhi tudo dentro da minha rotina, dentro da minha possibilidade, escolhi lá um gatinho ou um cachorro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que todo ano dar as vacinas, alimentação adequada, banho num período determinado de espaço, dependendo de cada raça. Essas são as coisas básicas? O básico, né? Você tem que começar a coisa cedo. Os cães começam a serem vacinados aos 45 dias e é necessário que as vacinas realmente sejam de qualidade, para que ela exerça efeito, porque senão você vai gastar com vacina e o animal não vai ficar protegido. Entende? Por isso que às vezes no consultório veterinário é mais caro do que em outros lugares. Nós trabalhamos, porque infelizmente as vacinas nacionais ainda não têm conseguido aquele objetivo que a gente tanto espera delas, entende? A gente tem conseguido esse objetivo ainda só com as vacinas importadas. Então não tem como. A vacina antirrábica, muitas vezes as nacionais conseguem um bom objetivo, mas as vacinas quíntupla, sextupla, aí já não tem a mesma qualidade. V10, então, essas vacinas daí já tem bastante dificuldade. Claro.
Bom, eu conversei aqui com o Dr. Fábio, que é médico veterinário, conversei com a Janina, que é dona desse cachorrinho lindo aí, o Arte. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada pelo convite. E, Wagner, uma coisa muito importante que, assim, pelo menos pela nossa experiência para as pessoas, o compromisso com o cachorro é muito importante. Claro. Porque não é só empolgação de comprar e depois usou uma semana e acabou. Não, continua, é um ser vivo que precisa de você. Dos então, nossos cuidados e do nosso carinho, inclusive, Exatamente. né? Olha, o seu programa de hoje quis dar um recado de que você precisa viver bem com o seu animal, tratando esse animal como animal e não como ser humano. Ele tem necessidades específicas e você precisa estar atento a tudo isso. Amanhã a gente se encontra ao vivo às 5 horas da tarde e a gente vai falar sobre essa onda de manifestações populares e quais as consequências, qual o nosso papel como cristãos no meio de tudo isso. Não sai daí, continue ligado na programação da Novo Tempo, a gente se encontra amanhã de novo. Um abraço para você, até lá, tchau, tchau.